Boa tarde mais uma vez, sejam bem-vindos ao Chá e Futebol às 5. Hoje com um convidado muito especial, Ricardo de Rissa Pinto. Antes, gostava de vos dizer que temos a página do Facebook Chá e Futebol às 5, onde ficarão disponíveis todas estas conversas. E tem também a página do YouTube Chá e Futebol às 5, onde podem meter follow e recebem um e-mail com todas, sempre que colocamos o vídeo da conversa. Vamos então à conversa com o Ricardo de Rissa Pinto. Boa tarde, Ricardo. Olá, Tudo bem? Tudo bem e obrigado desde já pela oportunidade. Olha, antes de mais, começava mesmo por aí, por agradecer-te o facto de teres aceito o convite. Alguém que normalmente evita um bocado estas luzes, que não gosta de se expor muito, e portanto agradecer-te mesmo isto, perceber-se bem o objetivo da conversa, que é mostrar um bocado a visão no mundo do futebol de alguém que normalmente nós não temos essa visão, portanto, e principalmente alguém como tu, que é completamente diferenciador nos projetos, e agradeço-te mesmo muito teres aceito este convite. Por favor, eu te agradeço a oportunidade e é um gosto enorme, acima de tudo, porque creio que esta iniciativa que acabas por desenvolver vem trazer aqui alguma crueza e algum realismo à forma como se aborda o futebol. Faça aquilo que é a tua conjuntura e faça o futebol no seu todo, uma perspectiva macro. Portanto, eu te agradeço a oportunidade e é um gosto enorme. Vou tentar não desiludir, está bem? Muito bem. Não, tenho a certeza que não. Olha, começávamos mesmo por estas questões da atualidade. Como é que o Ricardo, cidadão, está a viver esta questão da pandemia, do Covid-19? Como é que está a ser o teu dia-a-dia? Como cidadão, acima de tudo, com o máximo de responsabilidade, disciplina, o máximo de respeito por esta entidade invisível, acima de tudo tentando cumprir aquilo que são os normativos, que nesta altura qualquer tipo de comportamento revolucionário ou comportamento de desvalorização acaba por ser suicida. Portanto, aconselho a todos aqueles que possam estar acompanhando a nossa conversa agora. Não sou mais que ninguém, toda a gente tem pedido online, tem feito este pedido e eu sou apenas mais um que faz. Espero que todos tenham a responsabilidade e alguns até a vergonha na cara no que diz respeito à forma como têm gerido este processo, porque socialmente nós somos responsáveis uns para com os outros. Portanto, nesta altura não dá para viver duas vidas em paralelo em plena pandemia, não é? Muito bem. E diz-me uma coisa, em relação à pandemia, com os teus atletas, têm partido por parte da tua empresa uma gestão em relação à atividade física, em relação a essas questões? Vocês também têm essa preocupação, trabalham com isso? Sabes que desde o primeiro momento em que tomei a decisão de dar seguimento a esta operação e à gestão de carreiras esportivas, e como ex-atleta, como filho profissional de futebol e como alguém que eu no meio, com todos os seus desafios de sucesso e agruras, eu só faço apenas por uma questão comercial, uma questão de marketing, para ser um rapaz na gestão de funções, mas faço porque, acima de tudo, é a minha obrigação, enquanto estrutura, enquanto empresa, criar as melhores condições para todos aqueles que trabalham comigo, aqueles e aquelas que fazem parte deste processo. Portanto, quer no que diz respeito, obviamente, ao plano de treinos, felizmente, grande parte das atletas com que trabalho nesta altura trabalham em clubes que acabam por providenciar com excelência todo esse tipo de ferramenta. Portanto, de alguma forma, graças a eles também, e obrigado a eles pelo seu trabalho, que têm sido todos incansáveis também. Clubes mais pequenos, clubes de maior dimensão, todos se têm esforçado para criar as melhores condições. E, logicamente, eu cá estarei sempre para criar e ensinar acesso às melhores ferramentas, sempre numa ótica complementar àquilo que é desenvolvido pelos departamentos físicos e clínicos, nutricionais e por fora de cada clube. Portanto, sempre de forma complementar e nunca numa perspectiva substitutiva. Mas achas que os clubes com os quais trabalhas estão a dar respostas cabais relacionadas com o facto
dos jogadores, jogadoras terem que estar privadas de exercício físico, fora de casa. Achas que os clubes estão a dar uma resposta cabal? Eu vejo um compromisso e estou muito próximo de trabalho, efetivamente, não só muito próximo dos atletas, mas muito próximo dos clubes também, porque vejo isto como um trabalho de equipa, vejo efetivamente um esforço grande. Como é óbvio, se nós formos descendo no que diz respeito à nivelação competitiva portanto, dos nossos campeonatos, claro que se começam a sentir alguns gaps, começa-se a sentir alguma fragilidade, e aí sim pode fazer sentido que estruturas como a minha, neste caso, possam ter de dar uma atenção diferente, mais especial e mais cuidada com os seus atletas, as suas atletas. Agora também há aqui um fator que eu acho que se tem explorado bastante, é que fala-se muito aqui da componente física, e nós sabemos que a componente física e a estabilidade física têm um forte impacto na estabilidade emocional e psicológica, mas não é suficiente. E quero-me parecer que nesta altura há uma canalização extrema para aquilo acompanhamento de ordem física, mas há uma displicência muito grande naquilo que diz respeito ao acompanhamento de ordem psicológica e emocional. E, portanto, parece-me que os clubes, e aqui na sua grande maioria, se têm esquecido que há aqui pessoas que vão viver momentos muito complicados, que são filhos, que são filhas, que são esposas, que são maridos, que são namoradas, que são namorados, que vão viver a nível social um momento muito complicado, até a nível económico ou financeiro eventualmente. Isto é uma bolha complexa de gerir, não passa só por aquilo um plano de treinos de ordem física, quando termina o treino há que gerir um problema de ordem financeira e de subsistência. Portanto, quero-me parecer que os clubes nesta altura devem canalizar muito mais esforços também, não só para a componente física, mas para o acompanhamento, para o coaching, para o acompanhamento efetivo, eficaz e realista de cada um dos atletas ou das atletas e dos treinadores, que nesta altura vivem uma crise inexplicável. Mas consideras que podemos ter já jogadores, treinadoras, já a sentir problemas nesse âmbito? Reparem, nesta altura, só o facto de não haverem respostas concretas já é motivo de instabilidade emocional. Portanto, o grande trabalho que eu considero que temos vindo a fazer deste lado, naquilo que são os atletas e os treinadores que trabalham connosco, é tentar dar o máximo de backup realista, de preparação para cenários pessimistas, tentar apresentar aqui caminhos, soluções, mas de uma forma clara e consistente, que é algo que eu não vejo por parte dos clubes. Honestamente não vejo uma preocupação em efetivamente, mesmo nesta indecisão, mesmo nesta fase de alguma indefinição, alguma não, bastante, tem que haver alguém designado, destacado, para acalmar, para transferir confiança, para transferir uma mensagem realista, mesmo que seja, infelizmente nunca será positiva, porque o contexto não é positivo. Sim. Mas tem que haver aqui um enquadramento realista no acompanhamento desta gente toda. E efetivamente eu não vou percebendo, só em alguns casos existe este tipo de preocupação, mas na grande maioria, grande parte dos jogadores, desde CNS, desde Liga BPI no feminino, desde formação, por aí fora, estão nesta altura numa incógnita tremenda e nem sequer têm qualquer tipo de indicador no que diz respeito ao seu Sim. respeito e com dignidade que eles merecem e que elas merecem. Achas que, por exemplo, a decisão da Federação Portuguesa de Futebol em relação à extinção dos campeonatos nacionais de formação, que também pode ter um bocado ajudado a isto? Isto é, achas que estamos numa realidade em que os treinadores, que em muitos clubes são a parte mais ativa dessas preocupações que acabamos de falar, pode estar a acontecer alguns treinadores desresponsabilizar-se, entre aspas, pelos jogadores porque a época terminou? Eu sinceramente não quero com isto. Nós temos tendência para cada vez que as coisas correm mal responsabilizar a gestão. E é normal que assim seja, porque quem gera, quem dirige, tem a obrigação de criar mecanismos de reação a todo o tipo de adversidade. Certo. E portanto isto aqui eu não já respondendo diretamente àquela que é a tua questão, mas dando aqui só uma pequena volta. Eu acho que a Federação, dentro do possível, tem sido de alguma forma coerente, foi com os campeonatos. Sim, tem sido coerente, sim, sem dúvida. Considero que têm sido coerentes, têm sido socialmente responsáveis, têm tomado medidas, porque nesta altura é importante que se tomem decisões, sejam elas quais forem,
tem que haver algum... Eu compreendo que existem muitos interesses, são interesses macro, mas também existem aqui necessidades, não é só uma questão de interesse. Sim. É preciso que haja posições, e a Federação nesse sentido tem sido impecável até à data de hoje, sendo que também já começa a fazer falta aqui uma posição no que diz respeito a campeonatos como o CNS, que precisam de uma posição, e como a Liga BPI, que também precisa de uma posição. Contudo, eu acho que isto vem a deixar não a desresponsabilização dos treinadores, que no meio disto tudo acabam até por ser as pessoas mais responsáveis, que mesmo depois do término de um processo, continuam a dar apoio, continuam a procurar, pelo menos nas experiências que eu tenho, Sim. nos clubes como trabalho, nos treinadores como trabalho, veja uma total desresponsabilização dos corpos de pseudo-gestão. Esta crise vem deixar a nu, Daniel, muito honestamente, As fragilidades, não é? as fragilidades abruptas no âmbito da gestão desportiva. Os clubes em Portugal não gerem, na sua grande maioria não sabem gerir, na sua grande maioria não querem gerir, na sua grande maioria não têm a mínima preocupação com os ativos e com o capital humano. E achas que o problema está nos dirigentes? Está na própria história dos clubes? Achas que... Porque esse mal que falas, sempre que converso com pessoas, enfim, que pensam um fenómeno desportivo de uma forma mais abrangente, referem-me quase sempre isso. Achas que o quadro diretivo em Portugal não está especializado no desporto? Claramente. Aliás, eu vejo acima de tudo, uma deturpação daquilo que é o perfil do gestor. E quando nós vemos em Portugal estruturas de agenciamento responsáveis pela gestão de um clube, automaticamente estamos a desvirtuar aqueles que são os princípios fundamentais da gestão, que passam pela equidade na tomada de decisão de ordem financeira, de ordem desportiva. E, portanto, a partir do momento em que não são colocadas aqui algumas regras, normativos, parametrizações, que blindem a entrada de qualquer um para um corpo de gestão de um clube, que vai ter a responsabilidade nas suas mãos de gerir uma série de vidas, é que eu particularmente, não sendo clube, não consigo dormir. Aliás, tenho dormido muito pouco, honestamente. Já não o faço regularmente, durmo muito pouco na vida pré-pandemia, pré-Covid, agora dormidamente. Porque eu não consigo estar descansado desde as meninas de 14 anos com que trabalho, aos homens de 35 e 45 com que trabalho, aos treinadores que trabalham no estrangeiro e em Portugal, aos jogadores no CNS ou na segunda liga ou na primeira ou na onde, seja onde for, todos aqueles que fazem parte desta estrutura, eu tenho a obrigação e a preocupação de não conseguir dormir para pensar como é que eu posso criar soluções que têm algum respaldo, alguma proteção, sabendo que nem sempre tudo está ao meu alcance. Claro. E aí choca-me profundamente ver que não existem sequer mecanismos de comunicação. E aí dou-lhes o exemplo, dou os parabéns ao Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, que até ao nível do CNS, ao nível das conversações, foram criados aqui chats de grupo com capitães de equipa para tentar recolher e manter aqui as informações sob controle. E parabéns ao Sindicato por isso. Merece conhecimento. Mas acima de tudo, nós estamos que são feitamente paupérrimos, que não há um plano de comunicação em contexto de emergência, que não há um plano de projeções em cenários otimistas, realistas ou pessimistas, que não há dar um peito às balas à série e assumir que pode acontecer isto com esta tomada de decisão ou pode acontecer aquilo mediante outra tomada de decisão. Portanto, existe um estado de inverdade na forma como se gera, de desresponsabilização, sim, no âmbito da gestão, da direção de projetos desportivos. E isso a mim particularmente choca-me. Choca-me ver a insensibilidade, o pânico generalizado por parte da grande maioria dos clubes, que os faz fugir como não é? Ratos num navio a afundar, e os jogadores, as famílias dos jogadores e das jogadoras, e as expectativas emocionais, financeiras, por aí fora, depois logo se vê quando a Liga ou a Federação, dependendo do que tem a ser titulado, decida. Isso a mim particularmente como profissional choca-me. Entendo. E Ricardo, agora mudando assim um bocadinho a nossa conversa, diz-me uma coisa, qual é a tua opinião em relação a como podem ficar os quadros competitivos, quer masculinos, quer femininos? Eu sei que nesta altura tudo o que conversarmos é pura especulação, porque não há decisões. Se calhar
mais uma semanita, deve sair a decisão da Federação Portuguesa de Futebol, presumo. Mas qual é a tua opinião? Como é que tu achas que deveriam ficar os quadros competitivos e como é que eles poderiam trabalhar este problema? É altamente complexo, obviamente, e como tu dizes muito bem, é meramente especulativo. Não tendo toda a informação do nosso lado, torna-se também muito difícil dar aqui um input que seja de alguma forma coerente, mas eu vou dar aquilo que é, pelo menos com as informações que tenho, aquilo que vou percebendo, vou percepcionando do mercado, sinto que poderia fazer sentido. E há aqui um princípio que eu considero fundamental, que é o princípio da meritocracia. À data de hoje, efetivamente, existe alguém que está em primeiro, existe alguém que está em segundo, existe alguém que está em último. Portanto, isto não há em verdade, não existe em verdade, existe factualidade. Depois, por outro lado, há um critério que deve ser muito valorizado. Da mesma forma que eu critiquei há pouco o despreparo da maioria dos grupos de gestão a nível desportivo nos clubes, em Portugal, de uma ponta até à outra, também acabo por ser aqui, de alguma forma, obrigado a defender aqueles que fazem um esforço e que efetivamente fazem isto bem. Porque também existem muitos clubes a fazer o seu trabalho com dignidade, com fantásticos corpos de gestão, fantásticos corpos diretivos, presidentes excelentes, com preocupação também com o fator humano. São uma proporção muito menor, claramente, uma proporção muito menor, mas existe. E é este perfil de estruturas que nós nos devemos agarrar e são estes que devemos apoiar. E eu, na minha opinião, como vos digo, com o máximo respeito pela Liga, com o máximo respeito pela Federação, tentando só dar aqui uma opinião com base no que é superficial, primeiro de tudo, existe, à data de hoje, um plano de um primeiro até o último, há um ranking, e portanto eu, à data de hoje, honestamente, quem está em primeiro, quem está em último, ficaria em último, o que eventualmente resolveria um problema de ordem contratual até, a maior parte dos contratos a durar num contexto até maio, noutro contexto até junho, depende da tipologia. Portanto, resolveríamos aqui um grande problema, na minha perspectiva. Não estendíamos a complexidade da coisa, porque depois alguém vai ter que suportar uma série de clubes se isto tiver continuidade. Não é? O dinheiro vai ter que aparecer, o investimento vai ter que aparecer. E aí, provavelmente, a Federação vai ter que chegar à frente, alguém vai ter que chegar à frente, e aí vai começar o caos, porque se não há uma boa estrutura de gestão a nível clubístico, também não vai haver capacidade de aprovisionar adequadamente todos estes clubes. Claro. Agora, a realidade é que existem clubes, quer no feminino, quer no masculino, que à data de hoje e durante esta época fizeram um investimento tremendo, fizeram um investimento sério, condigno, que merecem ser respeitados, merecem ser protegidos. E eventualmente entrarem em fatores, naquilo que eu chamo de fatores de exceção, e eventualmente serem convidados a integrar uma segunda liga no que diz respeito ao CNS, convidados a integrar uma liga BPI no que diz respeito ao futebol feminino, porque existem clubes na segunda divisão que fizeram um esforço tremendo para valorizar este segmento que tanto merece ser valorizado e que tanto potencial tem. Vem abrir aqui um espaço de oportunidade para tanta gente. Acho que as pessoas ainda não perceberam isso. Agora, efetivamente, vão ter que ser criados fatores de exceção, na minha perspectiva, que protejam essas estruturas. E, por outro lado, a decisão a nível desportivo. Não prejudicar ninguém, mas também não fazer disto não encarar isto de uma forma leviana, porque depois acaba por ser leviana. Eu, na minha opinião, compreendo a complexidade da Liga no que diz respeito às preocupações com os patrocínios, os acordos. Isto é muito mais complexo, na minha ótica. Sim. Uma tomada de decisão a nível federativo no que diz respeito à Liga BPI ou ao CNS, honestamente. Acho que aí é mais fácil a tomada de decisão, porque envolve um investimento teoricamente menor, mas acima de tudo, os grandes organismos, das grandes entidades, a Federação, a Liga e por aí fora, devem proteger quem investiu mais, quem fez melhor, e devem proteger aqueles que estão efetivamente classificados. Tomar uma decisão, por mim, ficava por aí, honestamente. Muito bem. Olha, e agora, virando a conversa um bocadinho para ti, tens, para quem anda no futebol feminino, tens uma fama que te persegue, portanto, tens, se calhar, és ou representas uma empresa que está a liderar bastante no projeto do futebol feminino,
E também és visto como precursor do novo mindset, portanto, apresentas uma forma de trabalhar e ferramentas que é completamente novo, completamente refrescante, diria eu. O que é que fazes? O que é que a RDP faz de diferente? Quais são as vossas preocupações? Olha, Daniel, acima de tudo, explicar um bocadinho. A RDP é o Ricardo Rissa que diz, Sim, não é? E, portanto, esta foi uma das tomadas de decisão mais difíceis da minha vida. Eu sempre tive no meu percurso profissional uma paixão enorme pelo empreendedorismo, pelo business development. Portanto, felizmente, comecei completamente por baixo e acho que tenho feito um percurso engraçado, com muitos fracassos pelo caminho, mas também com bastante sucesso, graças a Deus. E a maior dificuldade, posso dizer, foi tomar a decisão de transformar o meu nome na minha marca. Esta é a maior responsabilidade que alguém pode ter a nível empresarial, é atribuir, interligar o seu nome à atividade sem profissional do dúvida, futebol. sem dúvida. Eu filo, e só o pode fazer quem tem, de alguma forma, convicção nos seus valores, nos seus princípios, na sua visão, nas suas competências e nas suas habilidades. E, portanto, eu tenho, efetivamente. Quando tomei essa decisão, tomei, acima de tudo, uma decisão normalíssima de tentar trazer aquilo que eu senti que o mercado não tinha. Portanto, fala-se muito de agenciamento, fala-se de intermediação, é tudo o mesmo e ao mesmo tempo o mesmo não é igual. Fala-se de um conjunto de figuras, de estilo, mas na prática existe aqui um fator fundamental, que é efetivamente nós estarmos cá ativamente, publicamente, presencialmente, e quando digo presencialmente, nem sempre fisicamente, mas presencialmente através de todos os meios que hoje temos, para as nossas pessoas, não só no melhor, mas no pior. Eu recordo-me ter um empresário fantástico, com 16 anos de idade, assinei um contrato com um empresário que ainda hoje é um dos melhores do mundo, e recordo-me ter estado com ele na altura 2 vezes. Essa foi uma das piores fases da minha vida. Recordo-me de passar uma fase muito complexa a nível familiar e a nível pessoal, foi uma fase dura, onde eu apreciava efetivamente que o meu agente estivesse ali do meu lado, a lutar por mim, a apoiar-me, a ouvir-me, por aí fora. Eu acho que estive com ele 2 vezes. Foi quando assinei e foi quando rescindi. E isso ficou-me gravado para o resto da minha vida. Passado vários anos, quando tomo esta decisão de agarrar também a gestão de carreiras esportivas, isto para mim não é nem mais nem menos que gerir capital humano. E gerir capital humano é, acima de tudo, trazer aquilo que um atleta faça, aquilo que são os seus desafios, os seus sonhos e expectativas, as suas desilusões, os seus fracassos, trazer aquilo que ele efetivamente precisa. E, acima de tudo, é alguém que o aconselhe condignamente, que o aconselhe com base na verdade, que não o aconselhe só com base naquilo que são os critérios financeiros. Eu, particularmente, logicamente, tenho a minha mulher, os meus 2 filhos, as minhas responsabilidades, as minhas expectativas financeiras, mas acho que trouxe uma mentalidade um bocadinho mais romântica ao processo, mas muito pragmática ao mesmo tempo. É focarmos nas pessoas, e se nos focarmos nas pessoas e no bem-estar das pessoas, sejam elas um treinador, e a classe dos treinadores é uma das que mais me apaixona. Eu trabalho bastante com equipas técnicas, com treinadores e muito com futebol feminino também, e aquilo que a mim me move é o bem-estar das minhas pessoas. Nos piores momentos, e estamos a viver coisas que não são fáceis, eu tenho essa experiência e agora diria que... Sim, é das coisas que mais te acusam. Quando falo com alguém do futebol sobre ti, e sou sincero, principalmente no futebol feminino, acusam-te muito de teres trazido uma parte mais humana. Portanto, falam sempre de um acompanhamento bastante grande por parte da empresa, vamos chamar assim. Isso realmente, quando ouves uma vez é uma coisa, quando ouves 10 vezes tem um impacto completamente diferente. Tu tens noção que tens essa imagem? Olha, eu acho que eu tenho um problema grave, que eu assumo plenamente. Eu tenho muita dificuldade em ver-me a mim próprio. Vou desenvolvendo o meu dia-a-dia com base naquilo que acredito, a formação que os meus pais me deram. Sou muito reflexo daquilo que é a educação que o meu pai me deu como profissional de futebol exemplar, moral e eticamente. E
toda a educação que me deram, mas eu sempre tive uma dificuldade grande em autoanalisar. Acho que não faço nunca o suficiente. Acho que posso ser muito, todos os dias, melhor do que fui ontem. Acho que há sempre alguém que há de estar melhor do que eu e, portanto, com quem eu tenho que aprender alguma coisa e evoluir. Eu muito honestamente, acho que criei uma redoma em meu redor e preocupei-me só com isso, comigo e com as minhas pessoas. Tenho olhado muito pouco. Eu acho piada, o outro dia estava numa reunião e alguém perguntava se eu conhecia o empresário XPTO. Eu disse, não conheço. Mas atenção que a figura está envolvida nisso. Eu lamento imenso não conhecer, como nem não conheço 300, como não conheço. Eu interessa-me aquilo que é o meu espaço, aquilo que são as minhas pessoas, aquilo que é o meu ambiente, o caminho que eu quero seguir. Há um plano estratégico que eu tenho traçado a curto, a médio e a longo prazo. Um deles é não ser milionário. Portanto, ao não querer ser milionário e faturar um valor com isto, os níveis de pressão para mim são muito mais reduzidos do que no caso, na maioria dos casos. E faz com que eu tome decisões muito mais sustentadas na ética e na moral do que propriamente no interesse financeiro. Se quer ganhar dinheiro, se as minhas pessoas têm que ganhar dinheiro, claramente, o máximo possível. Mas, acima de tudo, eu prefiro oferecer estabilidade do que a euforia de uma rentabilidade fantástica, de uma expectativa ad eternum, que na maioria das vezes não acontece. Pois. Esta é a verdade. Nós temos uma taxa de conversão muito mais baixa ao nível do sucesso do que se pensa. A classe dos treinadores é um exemplo. Nós temos uma euforia na classe dos treinadores tremenda e se calhar 98% do mercado está desempregado nesta altura. Exatamente. E, portanto, vamos ser realistas. Há que trabalhar com honestidade, com pés na terra, com cara a cara, olho no olho. Quando conseguimos, conseguimos. Não conseguimos, não conseguimos. Vamos tentar criar soluções para fazer melhor. Agora, o que eu trago de diferente, acho que há dois focos que são importantes. Um é, efetivamente, o modelo de gestão de capital humano, a gestão das minhas pessoas pela proximidade, mas proximidade sem, não estamos a falar de pessoalismo. Sim. Estamos a falar de gerir ativamente o capital humano de forma a que ele seja produtivo e seja rentável. Primeiro para si próprio e depois, obviamente, como o meu representado ou representado, ou treinador. E depois, efetivamente, acho que trago uma visão estratégica, que é um ponto que eu considero, se consigo identificar o que eu acho que pode ser forte, pode ser diferente. Eu não olho para o imediato, não dou ponto sem nó, mesmo quando parece que estou a perder, vou ganhar. Pode não ser já, mas vou ganhar depois. E, portanto, acho que tenho uma paciência cínica para chegar àquilo que são os meus objetivos. Sem passar por cima de ninguém, sem triturar ninguém, sem atacar pelas costas rigorosamente ninguém, mas também sem permitir que ninguém me toque. Porque, honestamente, Daniel, para alguém estar no mercado, costumo dizer isto, para alguém estar no mercado como eu estou, ou é maluco, ou tem que ter aqui alguma capacidade para desenvolver as coisas. Eu acho que tem que ter honestamente. Mas não consigo dizer muito mais. Olha, mas diz-me uma coisa, por exemplo, eu fui acompanhando dentro do possível, por exemplo, atletas teus que estavam fora do país e vi aí um trabalho, uma preocupação que sei que não aconteceu com muitos jogadores agenciados por outras empresas, que, enfim, muitos jogadores com muitos problemas. E eu assisti em louco o trabalho feito pela RDP com atletas numa altura em que estão altamente fragilizados. O que querem é voltar para a família e para as suas casas, estarem com as suas famílias por causa desta questão da pandemia. E portanto isto confirma que tudo o que estás a dizer, quer dizer, é na prática o que realmente fazes. Tens noção, e quando digo que tens noção, para quem estava de fora, o que sentiu foi a empresa, mesmo se calhar a estar a perder dinheiro nesta operação, pôs o jogador à frente, e isso dá uma imagem, para quem trabalha no mundo do futebol, dá uma imagem altamente positiva. Quais é que foram as tuas verdadeiras preocupações quando esta pandemia desplotou e os campeonatos pararam, e com a quantidade de jogadores e jogadoras que tens, não deve ter sido fácil orientar esta malta toda? Sim. Neste momento, para teres uma noção de dimensão, nós estamos a falar em futebol feminino,
entre futebol feminino e futebol masculino, treinador, estamos a falar de mais de 60 pessoas Pois. na altura ativas na estrutura. Eu sou homem, sou marido, sou pai, tenho 2 filhos com 18 anos, a Yara e o Mateus com 12, que é atleta. Portanto, eu automaticamente, para além de tudo que é a minha experiência intrínseca, a minha, como jogador que fui, jovem atleta, momentos que vivi por aí fora, tenho por todos estes enquadramentos a responsabilidade moral de priorizar o bem-estar do ser humano. Eu não consigo, e sei que isto pode parecer muito romântico, se eu quisesse fazer isto algo mais publicitário, tinha feito muito mais, tinha feito aqui um trabalho completamente diferente. Sim, com certeza, com certeza. Acabei por expor alguma da informação porque precisei de envolver pessoas, pedi ajuda a ter em relação a alguns mecanismos, e aqui agradecer desde já também a Destinos Europeus, que foi um parceiro logo que disponibilizou para apoiar o desporto, ao consulado, à Embaixada da Colômbia. Mas efetivamente eu não consigo não pensar como pai, não consigo pensar como filho. Penso na aflição dos pais, penso não sentia diretamente porque tive os pais em linha preocupados por deixarem os filhos, ainda que estejam a viver o mesmo na Colômbia, é diferente de viver no seu espaço de conforto, na sua Claro, conforto, claro. no seu controle, apoio. Eu depois de estar restringido também não conseguir apoiar, não conseguir sair da minha zona de conforto, da minha quarentena, para apoiar fisicamente. Ou seja, a minha tomada de decisão é sempre em prol daquilo que é o bem-estar das minhas pessoas. Esse é o meu negócio. O meu negócio são pessoas. E se o meu negócio são pessoas, quanto melhor elas estiverem, melhor eu vou estar garantidamente. E melhor vai estar o negócio também, não é? O negócio também. Portanto, essa foi a minha tomada de decisão, a segurança, o bem-estar. Estamos a falar de atletas que fazem parte de um processo internacional que eu tenho de levar a cabo também de integração de atletas do estrangeiro, nomeadamente da Colômbia e Portugal, em processos formativos e de alto rendimento também. E que, logicamente, me obriga a ser responsável e tomar decisões em contexto de crise, de liderança de alguma forma, ter coragem de tomar decisões difíceis, mas é para isso que existem as lideranças e é para isso que existem os corpos de gestão, para tomarem decisões em momentos difíceis. E o Carlos Duarte tem aqui um comentário que vem muito de encontro àquilo que tínhamos conversado, que é, ele diz, é um excelente jogador de xadrez, um ser humano fantástico, faz o seu trabalho apaixonadamente e um gestor na sua essência da palavra. Sabemos que sem estar fisicamente presente, sabemos que ele está lá. Excelente gestor, essencialmente expectativas, que vêm entroncar exatamente naquilo que tu estavas a dizer atrás, que tu não vendes sonhos, vendes a realidade. Quando é que tomas a decisão de entrar com tudo no futebol feminino? Olha, antes de te responder, e quero um enorme abraço para o Carlos. O Carlos é um dos meus pais favoritos, é pai de uma atleta fantástica que eu tenho, que é a Mariana Alberto, lateral esquerda da Sub-19 do Sport Lisboa Benfica e internacional Sub-19. Tem sido claramente uma figura super presente na minha vida e já um abraço enorme para ele. Sabes o nome desta malta toda? Dos pais, de quem está diretamente com as jogadoras? Todos. O meu trabalho é feito em conjunto com o pai. Quando digo pais, não estou a falar só das jogadoras de formação. As jogadoras de formação, falo de homens, falo de mulheres, falo de família, falo das esposas. Portanto, e o Carlos é um exemplo claro daquilo que é um trabalho de cumplicidade entre a atleta, o gestor de carreira e os pais. Portanto, fico muito honrado, sinto muito feliz e grato, são pessoas muito especiais para mim. E o caso da Mariana Alberto, neste caso, é efetivamente uma prova de conceito que este trabalho que eu acabei de transmitir teoricamente vai atingindo os seus objetivos e vamos crescendo em conjunto. Para mim é uma honra fazer parte do caminho também. Esta decisão é tomada, acima de tudo, por provocação de um treinador que eu a data de hoje represento. Eu não vou dizer que foi uma tomada de decisão, porque já estava a acompanhar o processo ou não. Tive o Ministério de Marco Lasso, hoje treinador do Amora Futebol Clube, futebol feminino, alguém que já anda no futebol feminino há muitos anos, alguém que tem feito pelo futebol feminino bastante, tem potenciado muito atleta, tem, inclusivamente para aquilo que é o meu trabalho, tem sido alguém fundamental, para além de ser um amigo que eu conheço há muitos anos também. Por ser meu amigo, por nos termos cruzado noutras vertentes de negócio, um dia desafiou-me e disse-me que tinha esperança e tinha fé que se eu olhasse para o futebol feminino com olhos de ver, que eu talvez pudesse fazer no futebol feminino aquilo que ele me viu fazer noutras áreas de negócio. E eu, com todo o respeito que tenho por todas as opiniões, e a dele para mim é importante,
logicamente fiz esse exercício, fiz esse trabalho de casa. Eu sou muito lento na análise, não sou propriamente alguém que tome decisões de forma intempestiva, mas na preparação ou na planificação antes de tomar uma decisão, penso imenso, quer no que diz respeito ao desenvolvimento do projeto, quer até no que diz respeito à contratação de atleta, ao treinador. E, portanto, analisei e comecei a perceber que isto tinha qualquer coisa de especial. Para já o espaço, de potencial enorme, o espaço que eu poderia ter para trabalhar e para deixar o meu cunho e colocar aqui a minha marca também com alguma diferenciação, algo que não é tão fácil no futebol masculino, que está completamente lotado de figuras como esta. Sim. E que tem vícios que não são tão fáceis de contornar quanto isso. E o Ministério da Imaculada acabou por provocar-me para apostar neste vetor. Assim o fiz. Na altura, dei um primeiro passo que foi chegar a acordo à representação de uma atleta que hoje não é minha atleta, mas que acabou por ser durante algum tempo, que foi Jéssica Silva, que está agora no Lyon. Foi minha atleta na altura, na transição do Braga, em que nós depois fizemos um movimento para a Espanha, para o Levante, portanto, na Liga Iberdrola, de Espanha. Começámos a crescer devagarinho, com uma análise, com um trabalho de prospeção, de acompanhamento de talento, talent search, paciente, e a realidade é que estas minhas... Mas tens noção que neste momento representas uma das empresas mais fortes no futebol feminino? Tens essa noção? Eu tenho, e acima de tudo, eu tenho uma estratégia muito diferente daquelas poucas que estão no mercado. Sem dúvida, sim. Respeito todas elas. Cada uma tem o seu modo operandi e, portanto, longe de mim. Agora, para já eu aposto claramente, de uma forma muito clara, no talento nacional. A minha aposta, para teres noção, 99% do meu portfólio são atletas portugueses. Portanto, acima de tudo, porque eu acho que não temos que replicar no feminino aquilo que se vê no masculino. No feminino nós não precisamos. No masculino precisamos, no feminino não precisamos. Mas isso é uma questão interessante. Achas, em conversas sobre o futebol feminino, é da opinião de muita gente que a médio prazo teremos, sem dúvida, jogadoras que estão a entrar num processo de formação nesta fase, ou entraram recentemente no processo de formação, e que teremos jogadoras bastante capazes e em qualidade e em quantidade. A pergunta é, tu achas que neste momento Portugal, no futebol feminino, está preparado para munir todas as equipas com atletas portuguesas de qualidade? Muito pertinente. Completamente de acordo com o teu input. É uma pergunta inteligentíssima, porque acima de tudo nós ainda não temos dotação suficiente, logicamente, para lutar todos os clubes que têm projetos no feminino. Vamos ter, porque a produção, o crescimento e aí o trabalho da Federação em termos profissionais tem sido crucial estrategicamente. Sim. Podemos apontar o dedo numa série de coisas, mas antes de apontar o dedo também temos que reconhecer o mérito de quem está à frente. Há uma real aposta na formação, não é? Há uma real aposta, e nem que fosse só no âmbito da comunicação. Já é importante perceber que há cumplicidade com o feminino, ainda que haja muito para melhorar, logicamente, como todos nós. Agora, digo-te honestamente que vejo a necessidade sempre de alocar aos clubes nacionais talento internacional. Isso faz parte do processo. Nós também gostamos que quando os nossos atletas saem para projetos internacionais. Sim. E, portanto, isso naturalíssimo. Há que ter muito cuidado com a forma como estamos a construir e a interpretar o processo nesta altura, nesta fase. Eu não reconheço, não vejo necessidade de entrarmos em loucuras exorbitantes no que diz respeito à importação do talento internacional, quando na prática, quando elas cá chegam, estão niveladas com as nossas. Pois. Portanto, se me disseres que nós importamos talento que efetivamente... Achas que isso aconteceu em alguns projetos em Portugal? Aconteceu claro e taxativamente. E as próprias estruturas têm essa noção e essa percepção que têm que ter, porque se não tiverem, há qualquer coisa aqui que não está bem. Claro. Também foram importados talentos fantásticos que acrescentaram um valor e que vieram mostrar que existe aqui uma necessidade... E potenciaram também as nossas ligas, não é? Claramente. Portanto, não estou aqui a ser Sim. fascista na minha posição. Contudo, não vejo
eu trabalho como masculino também, portanto eu não vejo a necessidade, com tanto talento nacional. Eu vou-te dar um exemplo concreto. Num portfólio de atletas femininas que temos à data de hoje, a média de idades com que eu trabalho, a média de idades do portfólio é de 19,23 anos de idade. Estas gerações são excepcionais. O que está a chegar aqui é excepcional. Nós hoje vemos um jogo de sub-19, sub-17, por aí fora, com dinâmicas que são fantásticas. E que eram impensáveis há 4 anos ou há 5 anos. Impensáveis, sim. Concordo contigo. Com equipas séniores, em que tu tens atletas de outras faixas etárias já que tiveram outras gerações, que foram importantíssimas e que são importantíssimas, e que vão continuar a ser, mas tu notas que a diferença não é significativa. Olha, mas isto faz-me chegar aqui a outro ponto que pode ser muito interessante, e enquanto treinador tenho interesse em saber a tua opinião, como é que alguém que trabalha neste mundo e tem uma visão diferenciada vê isto. O futebol feminino, principalmente pelos atores que estão no futebol masculino, a parte das equipas técnicas é visto de uma forma negativa. Isto é, o treinador do futebol feminino não está muitas das vezes parado. Pelo menos é esta a visão que a maior parte dos treinadores têm. Qual é a tua opinião sobre isso? Ainda bem que colocaste essa questão, que é provavelmente para mim das mais relevantes na nossa conversa, ainda que a conversa deve ser fantástica. Olha, eu acho que esse é um dos maiores problemas do futebol feminino nacional. A falta de competência das equipas técnicas. Mas isso é reflexo da forma como se olha para o futebol feminino. Achas que qualquer pessoa pode treinar uma equipa de futebol feminino? Qualquer pessoa hoje acorda e desde que tenha o segundo nível, ou seja o que for, falta muito treinador de qualidade. Esse é o grande gap e é uma das maiores fragilidades do mercado português. Qualquer pessoa, simplesmente por ter a certificação, eu sou um defensor do equilíbrio. Mas tens conhecimento que, por exemplo, na segunda divisão, por exemplo, há treinadores que nem no nível 1 têm. Eu tenho lamentavelmente... E tem pessoas na equipa técnica que têm no nível e assina, portanto... Sabes que eu acho que... Vou dar-te aqui a analogia, fazer uma analogia em relação à componente universitária. Ter uma licenciatura e ser um incompetente não chega. Portanto, convém que tu tenhas daí a visão integrada das competências. As competências académicas, de certificação, que são fundamentais, que isto defende e estou em total sintonia com a NTF nesse sentido. Contudo, tem que haver aqui competência e valência intrínseca. E os clubes têm que saber triar, têm que ser muito mais seletivos na forma como triam. Por exemplo, para futebol feminino, o comportamento da atleta em contexto de futebol feminino pede que o líder e que o treinador tenha características muito diferentes do que é o padrão no masculino. A conversa da igualdade não tem a ver com esta componente. Tem que ter a ver com o trato. Igualdade no trato. O perfil é diferente. O homem não tem um ciclo menstrual. O ciclo menstrual tem um impacto a nível do metabolismo tremendo, por sua vez tem consequências emocionais. Por sua vez, e físicas. E físicas. Por umas coisas num dia, como pode estar no outro. Sim. E tem que haver muito mais qualidade na classe de treinadores. Aliás, eu acho que é no futebol do seu todo, no masculino e no feminino. Mas no feminino em especial é crítico. E depois vemos comportamentos abruptos, vemos coisas completamente sem nexo, uma total despreparação que desvirtua aquilo que é o processo formativo e de crescimento que todos nós queremos que isto tenha, que a Federação quer que isto tenha. Mas aí também deve haver algum escrutínio, deve haver alguma fiscalização, deve haver um acompanhamento muito mais próximo, que exija aos clubes, se querem efetivamente levar a cabo um projeto feminino, terem gente capaz e competente, com características ajustadas ao contexto, para assumir o desafio. Porque eu vejo coisas que me fazem sentir profundamente mal e preocupado com tudo isso, com o potencial tão grande que nós temos, a demanda que vai ser cada vez maior. Mas tu achas que os clubes deviam traçar um perfil do treinador que pretendem para aquela equipa, para a sub-19, para a sub-17, para a sub-15, achas que devia haver por parte dos clubes uma preocupação em traçar perfis e depois irem ao mercado buscarem quem correspondesse com esse próprio perfil? Daniel, completamente. Quando eu olho para a discrepância entre alguns treinadores e depois
treinadores como tu, por exemplo. Vejo treinadores nas nossas ligas, com tanta competência, desde a Liga BPI e alguns na segunda Liga também. Depois vejo um fosso gigante para com todo o resto. Eu acho que tem que haver mesmo por parte dos clubes uma preocupação extrema. O treinador é uma figura fundamental neste processo. O treinador não é uma figura de rodízio. Este é o grave problema do futebol português. Enquanto o futebol português tratar o treinador como, e desculpa estar a fazer aqui uma abordagem mais abrangente, desculpa, não quero deixar... Não, nós estamos a falar de futebol, estás à vontade. Estás à vontade. Enquanto não se olhar e não se entender que a estabilidade de um projeto assenta na estabilidade de uma equipa técnica, que obviamente o clube tem a legitimidade para ser exigente, para escrutinar, até tomar uma decisão e depois manter níveis exigentes. Agora, grande parte do problema que nós acabamos por viver a nível desportivo, que se reflete no feminino, que supostamente o feminino é o parente pobre do futebol nacional, não é? Qualquer gajo pode treinar, desculpa a expressão, o futebol feminino, porque é futebol, são mulheres, não interessa. Perfeitamente enganado. E os treinadores também têm que entender outra coisa. Da mesma forma que os clubes devem ser exigentes no escrutínio e dar estabilidade aos treinadores que escolhem, e dar-lhes tempo, e dar-lhes espaço e estabilidade, isso vai se refletir nos resultados. Da mesma forma, os treinadores devem entender. Eu tinha uma conversa com um treinador amigo meu, por acaso, numa Liga Nacional, num clube muito interessante, e tínhamos uma conversa muito gira, um despique muito giro. Porque os treinadores não estão a entender também, porque são sexistas na forma como olham para o processo. Não é? Se nós formos perguntar a 100 treinadores que hoje estão no masculino se vêm a treinar uma equipa no feminino, 101 dizem que não. Esquecem-se é que o futebol feminino... Eu vim do masculino, portanto, isso não é verdade. Eu contrario eu venho do masculino e portanto... Completamente, eu ia chegar aí. O teu caso, o caso de Miguel Santos no Braga... Sim. São fatores de exceção. E são homens que tiveram uma visão equilibrada das coisas. E os treinadores têm que entender que o feminino está a abrir um espaço profissional para ele. Que se calhar uma boa porcentagem dos treinadores que hoje estão no desemprego amanhã podem estar a treinar em futebol feminino. São perfeitamente assalariados, têm os seus contratos, se calhar até são melhor remunerados no futebol feminino do que são no CNS. Não é? Na sua grande maioria. Sim. E portanto, se calhar têm projetos muito mais consistentes. Têm atletas que são comprometidas, porque a mulher é 10 vezes mais comprometida, com um nível de compromisso, de entrega bruto e do meu opinião, podes confirmá-lo. E é um espaço de oportunidade que amanhã nos coloca comida na mesa. E portanto, ainda há uma miscelânea de sentimentos no mercado, não é claro. Continua a prevalecer ainda que as coisas estejam a melhorar muito, porque estão, mas continua a haver, da parte dos clubes, uma despreocupação grande no recrutamento e no perfil do treinador, e por parte dos treinadores na atribuição do valor àquilo que é o futebol feminino. O que estão a fazer, não é? Exatamente. Muito bem. Mas isto, tu achas que os clubes em Portugal acordarão para a realidade, sendo que há sempre exceções aqui, ok? Quando nós falamos de uma forma geral, há sempre exceções, e é evidente que há em Portugal. Mas achas que, de uma forma geral, quer pelo potencial do futebol feminino, quer por a obrigatoriedade que vai acontecer com os clubes, achas que os clubes em Portugal acordarão para esta realidade a curto prazo ou vai ser a médio prazo? Eu acho que vai ser a médio prazo. Eu acho que muitos já acordaram, felizmente. Eu tenho o prazer de trabalhar com vários clubes que têm tomado decisões fantásticas, e clubes com cultura futebolística no masculino. Falta de Torriense, principalmente o Humor, com quem tenho uma grande relação, e desde já um abraço grande a todo o universo do Humor, e em especial ao Presidente, que tem feito um esforço tremendo para garantir que este projeto numa segunda divisão está ao nível de qualquer outro na primeira. E portanto, já se vê, e repara, estamos a falar de 2, 3 clubes como o Famalicão Norte, por exemplo, não é? Clubes com cultura desportiva no masculino, mas que por sua vez acabam por entender que este é um espaço que mobiliza, é um espaço em que há demanda, e é um espaço onde se pode crescer. Não vale a pena compararmos. Eu acho que esse é o maior erro que se comete. É quando fazemos um comparativo direto entre aquilo que é o espaço de crescimento do futebol feminino com o masculino. Acho que é perfeitamente ridículo. Sim, é o primeiro erro da conversa sempre. Sim.
ainda que seja o mesmo desporto, a mesma modalidade, com os mesmos direitos, com o mesmo perfil, efetivamente começou muito mais tarde, começando muito mais tarde, naturalmente tem características que gravitam. E tem que traçar o seu percurso ainda, não é? Completamente. Não vamos estar aqui com... Mas não achas que a Federação Portuguesa de Futebol e a própria UEFA e a própria FIFA estão a acelerar este processo todo? Eu acho que estão a acelerar simplesmente por uma questão... Já vamos entrar na parte se estão a acelerar de uma forma correta ou, enfim, que se calhar dava para alavancar de outras formas. Já vamos entrar aí. Mas achas que está a haver essa preocupação em primeira instância? Eu acho que está. Eu tenho alguma proximidade com algumas figuras ligadas à FIFA também e discuto de vez em quando estes temas. E, portanto, não te escondo que isto é quase uma obrigação social. Para já existe uma série de movimentos internacionais, de fundos internacionais que gravitam à volta de tudo isto e que fazem com que a FIFA e por aí fora tenham de desenvolver projetos que ensinem A sociedade, não é? Obriga-os. no seu todo, principalmente aquilo que é o potencial da mulher no seu todo, o empreendedorismo feminino no seu todo. Eu creio que tem acelerado o processo de alguma forma, sim, mas depois há aqui alguma contradição, como foi agora, por exemplo, substituírem o europeu, não é? De futebol feminino, para dar espaço depois ao europeu de masculino. Pois. Não consigo entender isto. Consigo entender o impacto comercial, claramente. Consigo entender que não é fácil tomar este tipo de decisões. Sim, está envolvido muita coisa. Mas não pode ser isto não pode haver aqui uma substituição. Isto tudo tem que ter o seu espaço. Tem que haver capacidade de, voltamos à gestão eficaz, conseguir tomar decisões que sejam essas sim equitativas. Esta decisão, por exemplo, não é equitativa. Não há aqui igualdade de género na tomada de decisão. Sim. É uma decisão claramente comercial e tendenciosa, que deve ser tomada, que deve ser defendida, mas que não deve ser eliminatória em relação àquilo que é a relevância do europeu no feminino. Portanto, isso me deixa de alguma forma motivado com uma série de coisas que podem acontecerem, mas por outro lado fico veras desmotivado com este contrassenso. Mas a obrigação da UEFA a obrigar os clubes a ter futebol feminino, quem participar nas suas competições, achas que é uma boa medida? Eu acho que tem que ser implementada, porque se quisermos esperar pela tomada de decisão não é, proativa por parte dos clubes, isso não vai acontecer com facilidade. Há 2 ou 3 que se irão posicionar e os demais nem por isso. Acho que deve partir de uma perspectiva de obrigatoriedade, mas depois tem que haver monitorização para perceber de que forma é que o projeto está a ser desenvolvido. Porque também há muito projeto que vai ser, como acontece na Colômbia, por exemplo, em que existe uma liga, é obrigatório todos os clubes, efetivamente, terem uma equipa de futebol feminino, mas depois se vamos ao âmago da coisa e ao coração da coisa, os modelos de gestão são paupérrimos. Aqui deve fazer conta que tem um projeto feminino. Tem-no, ao nível da inscrição no campeonato, mas depois é paupérrimo. Tem só para dizer que tem, não é? Portanto, há que impingir e obrigar esta tomada de decisão e depois há que fiscalizar e monitorizar. Essa é a parte que a mim me preocupa. Quais serão os critérios e os mecanismos de acompanhamento e fiscalização? Tu és também alguém que dá palestras, és um preletor bastante convidado para dares a tua opinião. Tu falas nestas questões, normalmente, nisso. Achas que esta envolvência toda é importante também para a tua empresa? Quando me perguntas esta envolvência, em que sentido? Porque tu és alguém que tem uma opinião muito forte em relação a estas temáticas e és reconhecido também por isso. Quer na tua relação com a Federação, quer na tua relação com o Sindicato dos Jogadores que falaste há pouco, quer com a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, eu sei que tu falas com estes atores todos. Se tu mostras estas preocupações tuas a esses intervenientes. Sempre. Aliás, eu não sou em nada politicamente correto. Ok? Eu tento me resguardar o máximo possível, tento não ser o mínimo público possível,
sou naquilo que é a promoção do meu trabalho, tenho que o fazer como é óbvio, e acima de tudo na promoção das minhas atletas, dos meus atletas e dos meus treinadores, que é o mais importante, dos projetos que possa ter, mas não sou propriamente politicamente correto, tendo uma relação fantástica com a maioria das entidades. Dou-te um exemplo, eu tenho uma relação de muita proximidade e temos desenvolvido projetos em conjuntos, por exemplo, com o vice-presidente da ANTF, o Dr. Cláudio Saúde, que é alguém que me ouve bastante aquilo que são as minhas opiniões e respeito à classe dos treinadores, com quem tenho uma cumplicidade tremenda e um respeito enorme por ele tremendo. Tem sido também alguém muito dinâmico nesse âmbito e tem feito bastante pelos treinadores também, e o organismo no seu todo. Portanto, não deixo de ser influenciador. Sabes que eu, antes de apostar a 100% no futebol, estive envolvido como conselheiro em vários processos empresariais e político-comerciais até. Portanto, acho que na ótica do conselho e da influência positiva, construtiva, faço os possíveis para, junto de todas as entidades com que trabalho, todos os clubes, empresas, dar a minha opinião sem ser um yes man, ou sem dar uma opinião sempre com o mesmo interesse. A minha opinião tem sempre um objetivo a 360 graus. É ampla e geralmente não é tendenciosa. É aquela que eu acho que é correta para a conjuntura e para todos aqueles que acompanham o processo, fazem parte do processo. Muito bem. Olha, vou-te cometer uma inconfidência. O programa está a ter projeção que honestamente eu não estava à espera. Portanto, estamos a falar de números a chegar às 7.000 pessoas e, portanto, isto... sempre que anuncio um convidado, recebo uma série de chamadas e uma série de mensagens. E ontem ligou-me um grande amigo meu, treinador, e disse-me, que não te conhece, e disse-me, estás maluco, como é que tu vais estar num programa de 1 hora a falar com um empresário? E eu disse, tu não conheces o Ricardo. Já está mesmo a terminar a nossa hora. Isto passou a voar mais uma vez e eu tinha razão. Portanto, é possível falar com o Ricardo, porque ele tem uma visão sobre futebol bastante ampla. Não é o simples empresário que fala das coisas que lhe interessam. Mas eu não queria terminar sem te perguntar, qual é o futuro da RDP? Para onde é que vai a RDP? E quais são os objetivos? O que é que tu esperas alcançar a médio prazo? Olha, para já sinto-me muito honrado e não digo de forma não é retórica, é sentida, mesmo muito obrigada por me considerares desta forma, fico mesmo muito contente. Daí também a conversa fluir e o respeito que eu tenho por ti, pelo teu trabalho. Parabéns pelo teu trabalho, não só esta iniciativa, mas como treinador do trabalho que tens feito. Fizeste este ano o Vitória Guimarães, que foi claramente um indicador daquilo que é o potencial que tu também tens como treinador e que acredito, não tenho a menor dúvida, que por médio prazo se vai ouvir falar bastante de ti como treinador. Muito obrigado. Depois fico feliz, compreendo a questão do teu amigo, porque logicamente, naturalmente, é um princípio natural, portanto, não critico e respeito perfeitamente, e fico feliz que tenha valido a pena de alguma forma. Para onde é que nós vamos? Sabes que este é um momento muito complexo, não é? Este é um momento em que tudo se transformou em algo imensurável. Eu tinha um plano estratégico, para que tenhas noção, para 2020, que foi impactado em 90%. Claro. Portanto, eu vou ter que reinventar 10%. Portanto, já como cristão que sou, tenho uma fé tremenda naquilo que são as minhas convicções como cristão que sou, e acho que o futuro, para quem faz as coisas bem, mais cedo ou mais tarde, isso vai conseguir efeito. Acho que a RDP vai ser aquilo que já começa a ser, uma referência não só nacional, mas internacional, numa série diferente. Vamos caminhar para a evolução, para sermos um grupo empresarial com vários vetores de negócio que têm como, acima de tudo, o interesse de detectar e potenciar talento, direta ou indiretamente. E, portanto, acho claramente que vamos ser uma referência internacional, não só nacional. Acho que já começamos a ser em alguns vetores, seremos, e acima de tudo, seremos pioneiros. Eu achei piada porque houve uma agência há uns tempos atrás que dizia que era pioneira na criação de um canal para a gestão de futebol feminino. Eu essa data já levava o agenciamento de 30 atletas e havia mais uma agência que levava mais umas quantas. Sim. E, portanto, eu acho que nós somos, acima de tudo, pioneiros
pela forma como vamos desenvolvendo aquilo que é a nossa paixão, de uma forma muito ampla, não rígida, não redutora, não focada apenas no colocar o treinador ou não irei tirar o seu dividendo financeiro. Acho que isto vai ser especial. Acho que isto vai beneficiar muita gente em todo o mundo. E acredito que em 2, 3 anos voltaremos a falar dos dois outra vez, eventualmente numa plataforma como esta ou noutra. Tu estarás ao mais alto nível como treinador e a RDP será uma referência global. Muito bem. Olha, antes de me despedir, dizer-te que depois tens que ir ver os comentários do vídeo. Tens lá uma mensagem muito especial da tua esposa e portanto, vai lá ver. Olha, forte abraço. Mais uma vez, foi uma honra ter-te aqui connosco. Espero que a malta que esteve a ver isto e que a malta que irá ver isto, porque o vídeo é muito visto depois, que gostem, que percebam que há pessoas que trabalham o futebol de uma forma completamente diferenciada e positivamente. Olha, forte abraço e obrigado. Um abraço, obrigado a eu. Obrigado. Tá? Até breve. Até breve. Bem, e foi o nosso Chai Futebol às 5 de hoje. Fiquem por casa, cuidem-se, tenham ainda mais cuidado. Amanhã, por volta das 17 horas, teremos em direto o Carlos Filipe Soares, diretor técnico regional da Associação de Futebol de Vila Real. Alguém que também tem uma visão muito ampla do futebol. Alguém que vai ser um prazer conversar, porque também nos pode falar aqui muito da realidade dos quadros competitivos, o que é que se está a pensar, o que é que não se está a pensar, mas também enquanto treinador, porque ele também é treinador e portanto vai ser um prazer ter cá o Carlos Soares connosco. Fiquem em casa, foi um prazer estar convosco mais uma horinha. Até amanhã.